Oi, Ana. Oi, Marilyn. Ali, boa noite. Nossa, vocês entraram tão rápido que eu perdi o meu comentário aqui. Vou fazer de novo. Boa noite. Deixa eu ver se eu consigo fixar ele aqui. Aqui. Fixar. E aí, nós de novo, né? Coisa boa. Sejam bem-vindos para a gente falar desse assunto, né? Tão impactante, né? Aqui na nossa vida. Oi, Bianca. Oi, Fabrício. Carlos. Boa noite, Carlos. Tudo bom? Galera lá de Garopaba, Brusque, Blumenau. Quem eu não conheço, quiser colocar sua cidade aqui, Vânia, boa noite. Olha só, a galera de Florianópolis, muito bem-vindos. A Tainá, Timbó, olha só, bem pertinho, né? Neide, muito bem. Elô, boa noite, Elô. Que bom, muito bom tê-los aqui, amigos, clientes, né? Pessoas que eu estou conhecendo hoje. Oi, Cris. Agora União da Vitória. Nossa, muito bem. Viajou. Ótimo. Muito bem. Vou começar a falar um pouquinho, então, vou me apresentar, né? Para quem está entrando na live e não me conhece, eu sou a Juliana Schmitz e eu ajudo as pessoas a transformar, né, áreas da vida onde elas não estão satisfeitas ou elas não estão encontrando o resultado que tanto desejam, né? Não importa qual área seja. Pode ser um amor, né, que não está satisfeita com o amor atual e gostaria de estar, né, ampliando esse amor, ou até mesmo encontrar um amor, a relação com o trabalho, a relação com o dinheiro, né, a relação com a sua saúde, né. Oi, Anderson, boa noite, Andresa, sejam bem-vindos. Ou seja, independente, né, da área que você traz, né, como uma necessidade sua de ampliar, né, os resultados, é uma área que está em potencial e você está usando a sua vontade, né, já começando aí a falar dos atributos, você está usando a sua vontade para fazer um movimento, né, de buscar ajuda. Então, eu sou uma dessas pessoas, né, assim como colegas que estão aqui, né, estão fazendo também. Ah, deixa eu falar uma coisa que eu aprendi aí numa live que eu participei. Sabia que quanto mais coraçõezinhos são apertados, mais o Instagram, né, mostra essa live para as pessoas. Então eu queria pedir para vocês apertar no coraçãozinho. Eu aprendi com um colega na live para que a gente possa fazer com que essa live chegue aí, né, em mais pessoas e de repente possa ajudar outras pessoas. Obrigado, obrigado quem está apertando, ajudar outras pessoas a compreender, né, esse momento, seus sentimentos, suas emoções e sua ansiedade. Muito bem. Olha, temos aí a Silvia, né, da Argentina, conheci recentemente. Bem-vinda, Silvia. E como é que surgiu, né, esse tema para trabalhar aqui, né? Surgiu com esse momento que nós estamos vivendo, né? Mas ele é um primeiro tema de 5 lives que eu estou trazendo para vocês, né, com assuntos diversos, aonde eu vou buscar apresentar, né, algumas etapas do que seria um processo de transformação na sua vida. Independente da área que você quiser, todas essas etapas, né, elas te ajudarão a se conhecer e compreender qual é o aspecto central da sua vida, ou seja, né, o impedimento central, a dor central que está fazendo com que você fique bloqueado, ou que você não atinge, né, todo o potencial que você pode atingir, né, para conseguir o melhor resultado. Então, essa primeira live, vamos ter outra na sexta-feira, mas para o aspecto espiritual, segunda, quinta
E na outra segunda de novo, e depois vocês vão conhecer então, né, no último dia, que é o dia 20, eu vou apresentar para vocês então o que seria então esse processo de transformação que você pode fazer tanto individual como em grupo. Muito bem. O que é a ansiedade? Né? Existem muitas maneiras de trazer ansiedade, né? A etimologia, existe o lado da ciência, da medicina, enfim. Eu procuro dizer, né, que a ansiedade é o medo de ter medo. Porque ter medo, né, é comum, não necessariamente saudável. O medo em si, né, o sentimento, medo, a emoção, medo, ela sempre vai trazer um desconforto para nós, ela vai trazer um desconforto para o nosso corpo ou, né, para os processos que a gente está vivenciando. Ela vai despertar algum tipo, né, de sensação desagradável. Mas, ao longo da nossa vida, é inevitável que a gente encontre com esse medo que é comum, né, que a gente sinta. A questão é aonde eu vejo o medo. Se eu vejo o medo à minha frente, ou seja, se a minha expectativa é de algo, de algum cenário, de alguma coisa que está por vir, e que eu temo, né? Ou seja, se o medo está na frente, ele não é um medo produtivo. Agora, se ele é um medo que está atrás, ou seja, se ele é um medo que nos empurra, ele pode ser um medo que vai servir como uma catapulta para que esse desconforto que eu estou sentindo, embora seja um movimento do medo, ele me lance para um outro lugar diferente daquele lugar que eu estou. Então eu gosto de olhar, né, o medo sob esse prisma. Mas a ansiedade é a ânsia de, né? Então é o medo de ter medo. O medo de ter medo, ele acontece porque eu não estou psicologicamente preparado para enfrentar os desafios daquele medo. Então, se não bastasse o medo, que pode ser produtivo ou improdutivo, eu ainda entro num movimento de ficar com medo de ter medo. É como se eu pudesse observar-me tendo medo e não me aprovo naquela situação e aí eu paraliso. Então a ansiedade ela tem como uma característica, né? Nos paralisar, a gente fica disfuncional. Algum aspecto, né, nosso, ele disfunciona. E aí nós vamos precisar, né, de alguma ajuda, de algum outro recurso que nos auxilie a olhar para isso. Se não olharmos, a tendência é que isso se potencialize. Eu vou ficar cada vez mais medo até chegar num pânico. E aí o pânico, né, é um nível mais alto desse medo e ele nos paralisa, não só nos paralisa, como ele desconecta, ele nos retira da realidade. Então a ansiedade não é um medo comum, ele não é um medo saudável, é psiquicamente digamos, desconfortável. Eu estou entrando numa questão mais psíquica. Bom, mas a ansiedade acontece porque a gente justamente não lida bem com medo. Então, se eu tenho uma tendência, né, a não usar o medo de maneira produtiva, ele pode, né, com o passar do tempo, ir se transformando em ansiedade. Então, eu quero começar a fazer agora um exercício com vocês, né? Que a minha ideia é justamente essa, né? Perceba-se se você está tendo um medo real ou um medo fantasioso. Como é que a gente sabe se a gente está tendo um medo real ou um medo fantasioso? Os medos reais, eles normalmente são baseados nas nossas necessidades humanas bem básicas. As nossas necessidades básicas, elas são a necessidade de estar vivo, né? Então, a nossa segurança na vida, né? De estar vivo. E a necessidade de estar alimentado, então de ter comida, a necessidade de ter moradia, né? E a necessidade de estar protegido. Então, é muito, né? É difícil que se a gente tiver numa situação real de não ter comida, numa situação real de
não ter, né, uma casa. Não precisa ser uma casa nossa, nem precisa ser uma casa ideal, mas de ter uma casa, né? Se a gente estiver numa situação onde a gente está desprotegido, mesmo a gente está em perigo iminente, é muito difícil que nós não estejamos realmente com medo real. Então, se você tiver numa condição dessa, né, a ponto de lhe faltar comida, a ponto de lhe faltar uma casa, a ponto de lhe faltar a vida, né, ou proteção, você está diante de um medo real. E um medo real a gente trata como? Né? O medo real vai precisar de ajuda, então você provavelmente, né, vai precisar de alguma ajuda. Mas como é que a gente age dentro de um medo real, nós ainda enquanto indivíduos, né? Confiando na nossa capacidade de criar vida. Então, o que está acontecendo agora, né? Provavelmente muitas pessoas no Brasil e no mundo estão realmente diante disso. Nem precisam estar envolto a epidemia, né? Basta a gente olhar as diferenças sociais, os países onde acontece de fato, né? Falta de alimento, perigo de vida, né? Em casos de países de guerra, em países que sofrem da fome, em países onde as pessoas são refugiadas. Lá é um medo real, né? Se elas não estiverem sentindo ou se elas estiverem gerenciando bem, é porque elas realmente estão trabalhando com todo o potencial de criação, com toda a capacidade de sobreviver, com toda a sua vontade de viver. A gente tem muito a aprender com eles. Mas se você não tiver, né, diante desse medo, então você está diante de um outro medo, que não é um medo fantasioso somente. Ah, não, mas então outros medos não vão ser reais? Eu quero trabalhar isso com vocês. O que são, né, medos que tem uma base de sentimentos, que são sentimentos reais, e o que são medos que têm uma base de percepções erradas que você tem sobre você, e só porque você então tem percepções erradas que você tem sobre você, você não tem alternativas ou estratégias, né, que vão te ajudar a sair facilmente dessa situação ou dessa ansiedade, até mesmo encontrar, né, caminhos aí de soluções. Que necessidades são essas, né? Então, necessidade, por exemplo, as necessidades universais, né, que todo mundo sente. Necessidade de ser amado, necessidade de ser protegido, necessidade de ser aceito, necessidade de ser acolhido, né, necessidade de ser reconhecido, né, pelas pessoas. Essa necessidade não é que ela não seja real, mas quando nós não estamos com clareza, né, sobre essa necessidade, nós podemos fantasiar medos que não são reais. Então, eu gostaria de estar trabalhando esse tema com vocês hoje. Que crenças são essas que a gente, então, tem como verdades e que elas vão atrapalhar nosso potencial máximo, né? De encontrar resultados positivos, de fazer viradas, né? De acordo com os desafios, de passar por essa crise que nós estamos vivendo, passar por esses desafios que nós estamos vivendo agora e qualquer outro que possa acontecer ao longo da vida. E aí, eu quero fazer um exercício com vocês, tá? De vez em quando eu vou lá para lá porque eu tenho uma colinha assim dessas frases que são partes de exercícios. Então, pensa comigo. E você pode ir escrevendo à medida que você quiser, e aí você vai participando. Eu só sobreviverei, né, bem a essa epidemia se eu... E aí você complete essa frase. Eu só sobreviverei bem a essa epidemia se eu... Eu só sobreviverei, né, a essa epidemia se eu não... Essa resposta que você deu é uma crença que você tem, né, claramente sobre você. Então, quem quiser compartilhar, pode compartilhar. Então, por exemplo, vou chutar aqui, né? Eu só sobreviverei a essa crise se eu...
não ficar sem dinheiro. Eu só sobreviverei a essa crise se eu não perder meu emprego. Eu só sobreviverei a essa crise se eu não ficar louca. Eu só sobreviverei a essa crise, né, se eu não perder o meu status, se eu não tiver que vender meu carro, se eu não tiver que vender minha casa, se eu continuar, né, se eu puder pagar o aluguel no mês que vem, né? Ou, por exemplo, eu só sobreviverei só sobreviverei a essa crise se eu não, né, me sentir desprotegida, se eu não passar fome, se eu não perder o meu emprego, se eu tiver equilíbrio mental, né, se eu ficar maluca, entrar num caos. Então, perceba como a concepção que nós temos das coisas, elas são duais. Né? A gente vive numa dualidade, né? Do certo, do errado, do bonito, do feio, do preto, do branco, do homem, da mulher, né? Do rico, do pobre, do gordo, do magro. Nós estamos sempre vivendo nessa dualidade. Então, percebe como a gente leva essa dualidade para todos os contextos da nossa vida. Pensar dessa forma só nos dá sempre duas opções. Então, eu só posso sobreviver a essa crise, né? Se eu não perder isso tudo ou se eu mantiver tal coisa. Isso me deixa numa situação de dois extremos. Isso não me dá uma noção de realidade. Isso não me permite enxergar infinitas possibilidades de recriar a realidade que eu realmente posso recriar através do meu potencial, que não estão classificados nesses dois lados. Agora, vamos pegar isso num outro contexto, né? Bem importante também, mas diferente desse que eu quero provocar vocês, que acontece em todas as áreas da nossa vida. Vou fazer o tal exercício assim, vocês podem ir colocando aqui as respostas. Um homem, para ser homem, tem que ser? Qual é a resposta? Uma mulher, para ser uma mulher, tem que ser? Um homem, para ser um homem, não pode ser? Vão se arriscando, vamos lá. Todo mundo tem suas percepções. Uma mulher, para ser uma mulher, não pode ser? Vão colocando aquilo que vem no automático, né? Que às vezes a gente tem vergonha de colocar o nosso pensamento sobre as coisas, mas é justamente a gente entrando em contato com a verdade dos nossos pensamentos, que não necessariamente, né, são conscientes, a gente pode entrar em contato com essa dualidade, né? Então, uma mulher, para ser mulher, precisa ser delicada, precisa ser sensível, ela precisa ser bonita, ela precisa ser magra. Eu tô jogando coisas aqui, né? Ela precisa ser amorosa, né? Um homem, para ser um homem, precisa ser protetor, né? A mulher não pode ser relaxada, ou seja, tem que ser caprichosa, né? Esse é o ideal, né? A gente espera estar caminhando para lá, né, Silvia? Então, percebe como a dualidade, ela se estabelece na nossa vida e as crenças a partir dessa dualidade também, porque daí significa o seguinte: se eu não for delicada, se eu for meio grosseira, assim, se eu for meio impulsiva, eu não serei uma mulher ideal. Se eu não for, né? Ninguém botou aqui, né? Mas se eu não for, por exemplo, a gente tem muita concepção de que o homem não pode ser fraco, né? Então, um homem para ser homem tem que ser forte, um homem para ser homem tem que ser provedor, um homem para ser homem tem que ser protetor, um homem para ser homem ele tem que ser, sei lá, né? Tem que ser bonito, ele tem que ser bem-sucedido, ele tem que ser de caráter. Uma série, né, de conceitos que a gente traz e a gente não se dá conta que traz. Porque o problema não é nós termos os conceitos, o problema é o quanto esses conceitos trazem resultados negativos na nossa vida. Porque se eu não encontrar um homem com todos esses estereótipos, eu posso entender que ele não é um homem e eu posso deixar de viver o amor.
Se um homem não encontrar uma mulher com todas essas características, esses estereótipos, ele pode conceber que ela não é uma mulher e então pode não encontrar um amor. Ou mesmo dentro de uma relação que já existe, atrapalha muito esses conceitos, né? Então, percebam como as coisas se dão. Então, veja bem, se eu, vou agora chutar aqui a questão dessa ansiedade em relação à crise, se eu perder o meu dinheiro, que daí vai se ramificando com mais teias, ó. Se eu só sobreviverei a essa crise se eu não perder o meu emprego. Porque se eu perder o meu emprego, eu ficarei sem dinheiro. E o que pode acontecer se você ficar sem dinheiro? Pode ser que sejam várias coisas. Vou chutar uma delas, mas vai colocando aqui. Se você ficar sem dinheiro, tem 3 possíveis aspectos mais fortes que a gente sente. Se eu ficar sem dinheiro, eu posso perder o meu reconhecimento. Se eu ficar sem dinheiro, eu posso ficar desprotegido. E se eu ficar sem dinheiro, eu posso ficar tão sem nada, né? A ponto, ou eu posso ficar louco, posso enlouquecer. Ou seja, se eu não conseguir sair dessa, existe uma tendência, né, de a gente temer uma dessas 3 situações. Eu posso entrar num caos, eu posso enlouquecer, nunca mais entender, pegar o fio da meada. Eu posso perder o controle total. Eu posso não saber mais quem eu sou, à medida em que, se eu sou, por exemplo, um dono de uma empresa e a minha empresa passa por uma crise, eu tenho que fechar ela. Quem sou eu? Quem sou eu sem a identidade que eu tinha até 30 dias atrás? Então, se você coloca, né, a sua existência toda em cima de um reconhecimento, à medida em que você julga que perdeu o reconhecimento, é como se fosse morte, é uma sensação de morte, é muito dolorido. E sabe o que o nosso corpo faz em relação à morte? Ele vai proteger a gente da morte. Mas a gente não está morrendo, porque está baseado numa percepção distorcida que nós temos sobre nós. Ficar sem dinheiro, sem equilíbrio, né? Principalmente quando tem família envolvida e tudo mais. Sim, quando a gente aperta o botão, né, da sobrevivência, e nós somos muito bons nisso, ainda bem, senão a gente não teria sobrevivido, né, até agora, nós vamos agir instintivamente. E instintivamente a gente vai fazer qualquer coisa e tudo para proteger. A questão ela tá realmente desprotegida? Ou eu tô agindo dessa maneira, gastando toda uma energia, colocando todas as minhas fichas ali, né? Mas a minha família realmente, nesse momento, hoje, dia 8 de abril, não se encontra desprotegida. Então eu estou trabalhando em cima de uma expectativa. Então, essa é uma outra relação muito importante para a gente entender. O medo, ele está muito comparado, né? O medo versus expectativa é uma situação muito importante para a gente olhar. Se eu tenho uma expectativa negativa sobre o que vai acontecer, o meu medo versus essa expectativa negativa vai dar um resultado, é multiplicação. Se eu tenho uma expectativa muito positiva, ou seja, eu tenho uma expectativa de me manter segura, me manter protegida, me manter segura, me manter com a quantidade de dinheiro que eu tenho, me manter com a minha casa, com o meu status, todo seguro, ninguém pegar gripe. É uma expectativa positiva, né? Para que você não passe por nenhum problema, que é impossível de controlar. Porque pode ser que você, né, sei lá, final de ano, esteja com menos dinheiro que você tá. Ou pode ser que não. Existem N possibilidades. Mas quando a gente estabelece uma positiva negativa, a gente entra num medo de perda. E quando a gente estabelece uma expectativa muito positiva,
a gente não vai ter discernimento, forças e recursos para lidar com a situação se ela não se encaixar dentro da expectativa. Então, a expectativa sempre vai gerar medo. Então, qual é a maneira como a gente pode lidar com isso tudo, né? Aí é que eu quero trabalhar esses três pilares, né? Da emoção, da razão e da vontade com vocês. Então, uma maneira de ajudar vocês a entrarem um pouquinho mais especificamente. Algumas pessoas já chegaram à conclusão e já colocaram aqui. Se pergunte, eu tô com medo de ficar desprotegido, ou seja, tô com medo de que se o pior que pode acontecer é eu não ter mais proteção nenhuma. Eu vou perder tudo, eu vou perder todos e vou ficar absolutamente abandonado, absolutamente desprotegido. Vê se quando você vai para o medo ele tem cara disso, tá? Outra possibilidade, se pergunte se você se o pior acontecer em relação a essa crise, veja se o teu medo é de você perder a tua identidade, é de você perder aquilo que te trouxe até hoje e te tornou, te traz reconhecimento. Se o teu medo é de perder o papel de provedor da família, se o teu medo é perder o status social que tu tens, se o teu medo é perder o nível de função que tu tem na tua empresa, se o teu medo é perder o patamar, né, de recursos financeiros que você tem, se o teu medo é perder a percepção, né, que a tua família tem de ti, tanto a tua família dos teus pais como os teus filhos, enfim, veja se faz se tem a ver, né, com um desses dois medos. E o terceiro medo é o que algumas pessoas já botaram aqui também, se pode ser um medo de enlouquecer, um medo de que tudo fique muito bagunçado, soltar o controle, né? Tudo fique muito bagunçado e você não consiga mais discernir, você não consiga mais encontrar um caminho, você fique absolutamente perdido. Se você não conseguiu ainda identificar o teu medo, que eu quero ajudar você a identificar, eu vou continuar agora, eu vou trazer um estudo de tipologia que eu aprendi com o Patchwork, né, que é o estudo de psicologia com espiritualidade que eu estudo. E talvez ele te... Isso, ótimo. Quem tá validando 2 vezes, 3 vezes, vai confiando nisso. Talvez possa mudar depois, mas para iniciar o exercício é muito importante. Eu vou trazer para vocês uma ideia de tipologia baseada no estudo que eu faço, que é psicologia com espiritualidade, aonde no Pector a gente chama esses comportamentos, na verdade, de atributos divinos. Então, você não precisa acreditar em Deus para acompanhar o que eu vou falar, ok? Mas, né, por uma hipótese de que ele exista, que eu acredito profundamente nisso, mas você não precisa acreditar, não é substancial que acredite. Mas imagine que você tenha três atributos divinos que reúnam todos os atributos que você pode ter, né, na sua vida. Esses atributos divinos, eles se chamam o atributo do amor mesmo, do amor real, esse que a gente nasce para conhecer nessa vida. Eu acredito profundamente que a gente veio para essa existência, né, para conhecer o amor, né, para entender esse amor verdadeiro que a gente ainda não entende, coloca em outras coisas. Então, um atributo divino, o amor. O outro atributo divino, o poder. Não esse poder que nós entendemos distorcidamente, que está baseado naquilo que eu tenho, mas um poder que está baseado naquilo que eu sou, o meu poder pessoal, a minha capacidade
de poder interno, de poder intrínseco, de ser poderoso, de ser poderosa, né? Para fazer realizações, fazer acontecer as coisas na nossa vida. O poder está muito ligado eu diria que assim, que uma pessoa que para mim, assim, né, várias, né, mas uma pessoa que para mim acho que um exemplo de poder divino muito claro, né, Jesus Cristo, quando ele não tem que fazer esforço nenhum para ninguém segui-lo, né? Simplesmente ele vai, ele é poderoso e as pessoas vão e o seguem. Então, quem tem esse tipo de liderança na vida, quem tem esse tipo de movimento na vida, né, que simplesmente e vai e as coisas realmente acontecem, né, provavelmente já alcança em muitos momentos da vida esse poder da qual estou falando, que é um atributo divino, que está disponível para todos nós e que a gente faz uso de vez em quando, mas não sustenta, porque nós ainda temos muitas concepções erradas sobre o poder também. Então nós temos o atributo divino que é amor, mas nós entendemos errado o amor. Nós temos um atributo divino que é o poder, mas nós entendemos de uma maneira muito distorcida o poder. E nós temos um outro atributo divino que é a serenidade, que é a capacidade de compreender as coisas da maneira que elas realmente são, sem nenhuma necessidade de ter razão. Simplesmente ser sereno, né? E confiar naquela sabedoria, né? Nata que acaba acompanhando você. Então, 3 atributos divinos. Por que eu estou falando desses atributos divinos? Para falar dessa tipologia. Então, olha só, isso, amor, poder e serenidade. Então, olha só, para que o atributo divino, amor, ele aconteça na nossa vida no sentido de ajudar a conhecer esse amor, nós precisamos sentir emoção. O amor é sentido na emoção, o amor não é sentido na razão, o amor não é sentido na vontade, o amor é sentido na emoção. Quanto mais a gente foge da emoção, quanto mais a gente controla a emoção, quanto mais a gente quer curar a emoção com remédios, com controle, com 3 passos para cá, 3 passos para lá, mais a gente se distancia do amor. Tudo bem que tem emoções tóxicas, né? Mas entrar na emoção, que é uma emoção desconfortável, também faz com que a gente conheça a emoção do amor. Isso, já vamos lá, já vamos fazer os 3, aí vocês vão tentar entender, tentar perceber onde é que vocês ficam mais. Quando vocês entenderem qual é o atributo, né, que é, digamos assim, uma característica mais forte em vocês entenderão qual a necessidade que vocês têm na alma, e quando essa necessidade que tem na alma não é atendida, entra no medo. Aí esse medo é aquele medo que faz parte da tarefa de vida de vocês e que conhecer ele profundamente significa fazer uma transformação, tá? Então vamos lá. Para eu conhecer amor, eu preciso conhecer as emoções. E aí, se eu não nasci, né, com esse comportamento emocional tão facilmente, eu vou precisar, né, em algum momento, entrar e conhecer esse comportamento para ter contato com o amor. Sabe qual é o medo principal do comportamento emoção, do tipo emoção? É ele nunca entender o amor. Ele nunca compreendeu o amor de verdade. A maior, digamos assim, o comportamento do tipo emoção, ele é um comportamento assim do bonzinho, sabe? Aquele que é bonzinho, aquele que ele não se afeta com nada, ele nunca tem uma opinião para dar, ele não contraria muito as pessoas. Por quê? Porque o importante para ele é amor. Amor a qualquer custo, ele vai fazer qualquer coisa para ser amado. E aí sabe qual é a defesa dele para conseguir ser amado? A submissão. Como ele
ele tem no âmbito da alma dele, né? Já essa busca pelo amor já como um aspecto principal, né? Ele acaba ficando obsessivo por conhecer o amor e ele pode se tornar submisso, ou seja, eu vou ser amado a qualquer custo, ainda que eu tenha que me submeter ao amor. Então, a dor, né? A dor do tipo emoção, é ele só conseguir ser amado se submetendo. Ele nunca conseguir ser amado pela especificidade dele, ele nunca conseguir ser amado fortemente pelo aquilo que ele simplesmente é. Sabe, nós, enquanto criança, que queremos ser amadas independentemente, incondicionalmente, né, diante de qualquer circunstância, e aí não nos sentimos assim, e aí nós vamos para uma submissão, a gente acaba fazendo as coisas para ganhar amor, a gente acaba fazendo as coisas para poder ser amado. Essa é a característica do tipo emoção. O tipo emoção também é aquele que exagera, assim, tipo, nossa, né, aconteceu um negócio, eu exagero, né? Então, assim, tudo é muito, ou tudo é muito sofrido, né? Tudo é muito grande, né? Então, assim, é um exagero, né? O tipo amor é aquele que ele participa, assim, dos grupos, né? E aí ele não tem, assim, uma opinião pra dar, porque tudo tá bom pra mim, assim, sabe? Tanto faz e tal, né? Mas aí até o final da reunião é aquele que mais fala e ele não percebeu. Então fique só com essa situação. Não existe um tipo mais importante que o outro. Todos são atributos divinos quando a gente alcança, né, o atributo divino. Então, o atributo divino do tipo emoção é o amor. Só que a defesa dele, que é o inferior dele, ou seja, quando ele não consegue, né, entender o amor, ele não consegue esse amor verdadeiro, ele se submete para ganhar o amor. Então, o atributo é o amor, mas ele, se ele ficar na sombra desse atributo divino, né? Ele fica na submissão, ele é aquele daqueles quadros clássicos, né? Da antigamente, é o pedinte, aquele que se arrasta no chão, assim, pelo amor de Deus, me ama, porque senão eu vou morrer. Muito bem, como um bom tipo emoção, eu estou exagerando emoção, porque ele exagera mesmo. Agora eu quero falar com você sobre o tipo vontade. Primeiro eu quero dizer que todos aqui, né, independente de terem outra comportamento mais forte, são do tipo vontade de alguma maneira. Porque vamos combinar que 9 horas da noite, né? Você com uma série de coisas para fazer melhor do que ver essa live, tá aqui para ver live, né? Então aperta no coraçãozinho, assim, do que o tipo vontade é aquele que espalha para todo mundo, tem uma live acontecendo, vamos lá e tal, vamos ver, porque de repente tem uma ideia lá pra gente melhorar na vida e tal. O tipo vontade é aquele que ele faz. Ele não tem tempo ruim, o negócio é realizar, né? E realizar a todo custo, né? Então, o tipo vontade é aquele que tem a mobilização da ação. Todo e qualquer líder, embora já tenha atingido, né, o atributo divino do poder ou ainda esteja tentando alcançar ele, todo líder, né, toda pessoa que tem a ação como uma busca, né, ele tem vontade, ele tem essa tipologia, né? Agora, aquele que se caracteriza fortemente, sim, Marilyn, você, aquele que se caracteriza isso fortemente, sim, Michelle, você, aquele que se caracteriza fortemente no tipo vontade, o que acontece, né? Agora eu vou falar da sombra do tipo vontade. O tipo vontade é daquele tipo que é ele versus o outro. O negócio é ganhar. Ele é extremamente competitivo. KKKK. Ele é extremamente competitivo. Ele tá sempre se comparando com o outro e o jogo é ganhar o jogo.
Eu só entro no jogo para ganhar. O problema é que é o entendimento errado do poder. Por isso que vai para esse lado. Não é porque não tem poder, porque não tem poder pessoal. Todos nós temos poder pessoal. Mas como concebe e entende de maneira distorcida o poder, né? Porque não consegue enxergar o seu poder pessoal, o seu poder próprio, o intrínseco e interno, ele precisa entrar num jogo, de ganhar o jogo, de se comparar ao outro e ser melhor. E ele vai ter na sombra, né? Então, tipo vontade, atributo divino, poder pessoal, né? Poder real, forte. Qual é a sombra? A defesa, no caso, né? Agressividade. Ele vai usar da agressividade, muitas vezes, para conquistar a qualquer custo aquilo que ele deseja. Por que faz isso, tipo vontade? Porque ele entendeu que se ele não conseguir ganhar o jogo, ele morre. Ele entendeu que se ele não for reconhecido por ser o melhor, é sensação de morte, gente, é sensação de inexistência. E esse sentimento, ele realmente é assim. Pro tipo vontade, ele não ser considerado, né? Aí depende da área que você vai, né? Ele não ser considerado competente, ou ele não bater a meta, ele não chegar, ele não ter dinheiro, ele não ter um carro que traga, né? Reconhecimento para ele não ser elogiado, ele não ser reconhecido, ele não ser bajulado, ele não ser visto. É uma sensação de morte. Então, o tipo vontade, né? Se você se reconheceu no tipo vontade, o seu medo agora durante a pandemia é você perder o reconhecimento, seja lá a maneira, o significado que você deu ao reconhecimento. Se você se identificou com o tipo emoção, o seu medo, né? O medo que você tem é você ter que se submeter tanto às situações, né? Que você vai ficar lá embaixo sem amor nenhum, solitário, abandonado, isolado. Eu sempre dou o exemplo assim, como se você tivesse sentado no meio-fio num dia de noite sem luz no poste. Então, que bom que está se reconhecendo. O tipo vontade, ele entendeu que para ele ser visto, para ele ser reconhecido, ele tem que fazer. Só que, sabe o que acontece? Não há como, não tem jeito. Quanto mais rico ele ficar, ou quanto mais reconhecido ele for, mais ele vai precisar desse reconhecimento para continuar alimentando essa necessidade dele, que vocês vão entender que é uma necessidade que nem é verdadeira, é uma necessidade falsa. O tipo amor, o tipo emoção, ele vai fazer de tudo para ser amado. Ele vai se submeter, ele vai ser bonzinho, ele é aquele que leva o cafezinho, ele se oferece para lavar a louça, ele se oferece para cuidar do seu filho, ele se oferece, não, eu não preciso ir na festa, não, você pode ir, você quer uma roupa emprestada? Olha só, ele vai fazer de tudo, ele vai ajudar todo mundo, sabe assim, o caridoso, né? O falso caridoso. Não é que ele não sinta, né, amor, né? Mas ele entendeu que tem que ser daquele jeito. Então é demais, é exagerado. E tudo que é exagerado, assim como no caso da vontade, né? Não alcança nunca. No caso do emoção, o amor, e no caso da vontade, o poder, porque não vai ter amor suficiente e poder suficiente usando estratégias baseadas em estruturas de crenças erradas que nós temos sobre nós. Então eu não me senti reconhecido, não me senti visto, eu não me senti visto na minha especificidade quando eu era criança, e eu entendi que pro resto da vida eu vou ter que fazer um tudo, né, para que as pessoas me amem através do reconhecimento. Muito bem, vamos falar agora dos racionais, né? Pensaram que eu ia pular nessa parte, né? Nem sei que horas são, deixa eu ver aqui para não me perder. Vamos lá.
Muito bem, tipo razão. O tipo razão, a gente fala que que o atributo divino é serenidade, né? Ah, o maior medo do tipo razão, e aí veja se você tá nessa turma, é de entrar no caos. Gente, o caos pro tipo razão, ele é um caos. Sabe por quê? O tipo razão, ele passa a vida inteira criando esquemas, né? A área de tecnologia adora tipos razão, né? Porque ele já vem da infância, assim, com uma série de mecanismos para tudo ficar em ordem, para tudo ficar dentro do plano, para nada sair, para ele ficar o quê? Né? Para ele nunca ter um problema. Cabeça para baixo, isso mesmo. Então é aquela pessoa meticulosa, é aquela pessoa cheia de regras, é aquela pessoa que, né, ele tem esquema para tudo, para que as coisas fiquem dentro de um quadrado, porque o maior medo dele é ele perder a razão. E ele perde a razão quando ele entra no caos. E o que é o caos para o tipo razão? É ele entrar na emoção. O tipo razão passou a vida inteira se protegendo de entrar na razão. Isso mesmo. Se protegendo de entrar na emoção. Por quê? Porque as emoções para o tipo razão foram muito dolorosas. As emoções para o tipo razão foram tão dolorosas, magoaram tanto isso, que ele estabeleceu exatamente estruturas mentais para poder dar conta disso. Foi tão difícil para ele. A gente fala que o tipo razão é um tipo secundário, no sentido de vir um pouquinho depois, porque é como se ele já tivesse tentado, se ele já tivesse tentado ser o tipo emoção, ele não teve sucesso, aí ele já tentou, se encontrou, ótimo, ele já tentou o tipo vontade, também não teve sucesso, daí ele falou assim, sabe o que ele falou? Pronto. Isso significa que o amor não existe. Eu não vou sentir mais e eu não vou me magoar mais por não ser reconhecida. Eu não vou sentir mais, não vou me submeter mais, ó, nariz, eu não me submeto mais e eu não vou mais ficar gastando a minha energia para ser reconhecido e não ser reconhecido. Sim, já vou falar sobre isso. Aí eu vou pra quê? Eu vou pra razão. Sabe o que o razão faz? Ele faz assim, ó, blup, ele se desacopla. Eu vou me desacoplar da emoção e lá daquela uma quantidade de ação para conseguir as coisas. E agora eu vou para um lugar assim soberano. Eu vou para um lugar das pessoas que são sábias, as pessoas que, a verdade, elas têm razão. Então, sabe qual é o maior movimento do racional? É ter razão. O vontade tem que ganhar o jogo, o vontade tem que ganhar o jogo, o emoção, ele vai dar um jeito de ser amado a qualquer custo, nem que ele tem que amarrar a pessoa na cama para amá-la. E o tipo razão é o seguinte: eu não preciso mais do amor. Eu já tenho razão mesmo. Ele dá indiferença como defesa. O tipo razão, ele se vinga. Ele se vinga do amor que ele não conseguiu alcançar, virando as costas e dizendo, agora é o seguinte, agora então nós vamos organizar essas coisas, né? Vamos organizar, vou falar, vou explicar direitinho como é que é e todo mundo segue, porque daí nós não vamos ter problema nenhum. Se a gente não tiver conflito, a gente não tem que entrar em emoções. E se a gente não tiver, né, problemas com os resultados, a gente também não vai ter que ficar agressivo. Então a gente vai poder ficar numa falsa serenidade. Então, o tipo razão, ele distorceu a serenidade, né? Dando as costas para o amor. Vou falar sobre isso. Então, o que acontece? Nós ficamos, vamos imaginar aqui que tá o tipo emoção, o tipo vontade e o tipo razão. Nós vamos andar por todos, até porque são atributos divinos, tipo emoção, amor, tipo vontade, poder, e o tipo
razão, serenidade. Então a gente vai andar por todos. Mas nós vamos, né, pela nossa experiência na infância, pela maneira como a gente interpretou as coisas, nós vamos assumir mais fortemente uma característica e se apoiar na outra. Então, assim, eu posso, por exemplo, ser do tipo vontade e me apoiar na emoção. Então, assim, eu vou correr atrás do amor, mas se eu não for reconhecida, se nada der certo, se eu não ganhar esse jogo, eu me submeto. Ou eu sou do tipo vontade, eu faço todos os movimentos do tipo vontade, mas se nada der certo, eu dou indiferença. Eu viro as costas e eu vou para um raciocínio mental e lógico para justificar a desistência do amor. Então veja, se você tem medo de ser reconhecido num primeiro momento, e aí se você realmente assim, não, eu vou perder mesmo meu status, eu já não vou mais ser quem eu quero, eu vou fracassar. Veja se você se submete, então, a situação seguinte é se submeter, ou se a situação seguinte é dizer, não, mas não dá bola para isso, não, né? Vou tocar aqui e não vou dar atenção a isso, não vou dar chance, né, para mim entender no sentido do que eu tô passando, das minhas necessidades, eu vou me vingar dessa epidemia, ela vai ver que eu não vou nem olhar para ela, e aí eu não entro na emoção, logo eu não aprendo sobre o amor através dessa. Vocês estão fazendo live em empresa, né? Para depois poder fazer reunião? Beleza, adorei, parabéns. Então, meus queridos, conseguiram perceber qual é a origem do medo de vocês? Desproteção, reconhecimento, né? Perda do reconhecimento, da identidade que você tem hoje, que você acredita que você é isso. Ou você tem medo de ficar louco e ir para o manicômio se acontecer. Aí tem uma ótima notícia para vocês. Nada disso é real. É uma fantasia. É uma ilusão. Aperta no coração. Por que é uma ilusão? Porque você entendeu errado o seu valor. Por isso tu é tão obstinado a conseguir reconhecimento pelo externo, pelo aquilo que tu tem, ou pelo aquilo que tu representas, ou achas que deves representar. Para quem é do tipo amor, né? Porque tipo emoção, o que entendeu errado? Entendeu que amor é submissão, que amor é ter de abrir mão, né, daquilo que efetivamente ele é como pessoa para ganhar o amor. E o tipo razão, né, que não se sente, acha que vai ficar louco, né? Ele acha que vai se perder em absoluto no caos, porque ele entendeu errado o fracasso dele em relação ao amor. E uma coisa muito importante, o tipo razão só pode conhecer o amor se ele passar pela emoção. O tipo vontade só pode conhecer o amor se ele passar pela emoção. Todos nós só podemos conhecer o amor, porque é o atributo divino da emoção, se nós entrarmos na emoção. Então, fugindo das emoções que estão acontecendo agora, meus queridos, nós não vamos conhecer o que é que bate no nosso coração, que também que está do lado do medo. Eu gosto de uma explicação assim dos orientais, né, sobre os nossos sentimentos. Eles dividem os sentimentos simplesmente em 2 sentimentos: o medo, né, e o amor. Então, tudo o que não é amor, né, é um conjunto de coisas que nos leva para o medo. Mas isso tudo é fantasioso. Isso tudo é uma ilusão que nós temos sobre nós, que veio lá da nossa infância.
Então eu quis trazer, né, esses insights para vocês poderem observar um pouquinho dessa ansiedade, desse medo e perceberem que se ela não for real, se você não estiver passando fome, se você não estiver sem casa, se você não estiver lá num leito de morte, eles são necessidades, né, humanas, mas são baseados em necessidades humanas que você entendeu, né, de uma maneira distorcida, que podem ser compreendidas, que podem ser curadas, ou seja, tem uma dor que está embaixo. As suas defesas podem ser também conhecidas e você aos poucos podem não deixar de ser o que você é, não deixar né, do teu deixar de ser conhecedor, né, que é importante por tipo razão, deixar de ter essas habilidades da realização e do fazer, que é do tipo vontade, e deixar de ter, né, toda essa generosidade, essa amorosidade, que é do tipo emoção. Não é a gente ter de se desidentificar com isso, mas é a gente usar justamente, né, essas características do nosso comportamento que estão conosco de uma maneira alinhada com os desejos e as necessidades reais da nossa alma e não baseada nas necessidades falsas, né, que compreendemos aí por conta da nossa experiência. Então, muito obrigado. Mas isso é uma crença, né? Isso é quase como a gente desistir, né, de discernir, né? Cuidado, as nossas frases dizem muito da dualidade, né, que a gente separa, né? Então, assim, o que não tem remédio, remediado está, também pode nos paralisar, né? Mas peraí, será que não tem algo entre o remédio, né, e o veneno? Né? Será que não é a dose, né? Então te convido a pensar aí sobre essa tua fala. Então, sexta-feira de manhã nós temos concepção da oração, né? A transformação da nossa oração para uma oração realmente que nos conecta com o nosso poder divino e que a gente então pode aí, né, comunicar para o universo de uma maneira mais efetiva. Segunda-feira tem live, na quinta também. E eu convido vocês a assistirem, terem ótimos insights, se preparando aí para uma possível transformação mais efetiva das suas vidas, aproveitando o medo que impulsiona e não o medo que nos paralisa. Um grande beijo. Tchau! Como é que eu boto aqui um coraçãozinho para vocês também? Coraçãozinhos. Até mais. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Uma ótima noite para vocês, uma ótima Páscoa. Fiquem comigo aí. Sim, tô salvando ela agora, tá? Enviem, né, para as pessoas que vocês acham que podem gostar desse conteúdo. Obrigada também, obrigada para vocês. A energia de vocês é contagiante. Beijos. Boa noite, gente. Boa noite.